Fux dá aula de direito em julgamento do Bolsonaro. Essa manchete hoje está em alguns jornais e eu vou trazer para você para a gente falar a respeito do voto do Fux, que bagunçou tudo e que escancarou para o Brasil e para o mundo a armação, a barbaridade que está acontecendo nesse julgamento do pseudo-golpe, né, esse golpe imaginário. Antes disso, peço que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, mande para todo mundo, para a gente falar com as pessoas de política, de geopolítica, mas sempre tendo como base a nossa fé e os nossos princípios. Para embasar o meu comentário, eu escolhi uma matéria aqui, entre várias que trazem o mesmo título, Fux dá aula de direito. Essa matéria da revista Oeste, ela fala em relação a um comentário do Zucco, do deputado Zucco. Ele fala que o voto do ministro, ele já falou antes, né, inclusive do ministro votar, era uma esperança jurídica. Por que isso? Entenda que dentro hoje do STF nós temos 11, teoricamente, juízes, né, 11 ministros. Esses 11 ministros, 2 deles foram indicados pelo Bolsonaro. Teve um que foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, Gilmar Mendes. Teve um que foi indicado pelo Michel Temer, que é o Alexandre de Moraes, né? Os demais todos foram indicados ou por Lula ou por Dilma, inclusive o Fux. Acontece que o Fux, alguma coisa aconteceu no meio do caminho que ele foi indicado mesmo sendo juiz de carreira. Então, dentre esses 11, o único que estudou para ser juiz, que fez a carreira de juiz, fez o concurso, passou, que tem todos esses predicados da carreira de juiz, é o Fux. Flávio Dino chegou até a ser juiz, né? Mas o Flávio Dino sempre foi muito mais político que qualquer outra coisa. O único juiz que desenvolveu a carreira foi exatamente o Fux. Inclusive, quando ele começou o voto ontem, ele falou que ia julgar como se fosse um juiz de primeira instância, primeiro grau. E realmente ele fez isso. Ele colocou o direito como base do seu julgamento, e não o seu próprio direito, a sua própria visão, como fez Alexandre de Moraes. E ele trouxe detalhes que a gente aprende no primeiro semestre de faculdade. Quem estuda direito e não for tão alienado político a ponto de querer inventar o seu próprio direito, como fez Alexandre de Moraes, vai concordar comigo. A gente aprende, por exemplo, como funciona o devido processo legal. Fux falou disso ontem. A gente aprende sobre o juiz natural. Ontem o Fux falou sobre isso. E assim por diante. Questão de o que é ilícito e o que não é ilícito. Cogitar crime, por exemplo, não é crime, nunca foi, jamais foi. O Alexandre de Moraes quis tornar isso em crime. Quadrilha antiga, né? Quadrilha ou bando, hoje é associação criminosa. Para isso você precisa de um grupo de pessoas que se unem para praticar crimes de forma indefinida. Vou te dar um exemplo. Um grupo de pessoas se reúne para praticar um assalto. Se for só um assalto e cada um vai para o seu lado, foi um conluio de pessoas, não é uma associação criminosa. Associação criminosa seria se eles fizessem uma associação para praticar vários assaltos em sequência. Então tem muita coisa no processo que está errado. Na verdade, o processo é nulo de pleno direito. Começa que ele não poderia estar sendo julgado no STF. Fux falou sobre isso. O juízo natural dele não é o STF. Seria o primeiro grau, já que é um fato do 8 de janeiro. Aí eles trazem a história do Zucco. Do Zucco não, desculpa. O Zucco é o da matéria aqui, né? Eles trazem a história do Ramage, para tentar chamar a competência para o STF, que também eu não consigo ver sentido nenhum. E ainda assim, se eles falassem que o crime começou quando o Bolsonaro era presidente, na melhor das hipóteses deveria ir para o pleno, jamais para uma turma. Então tá tudo errado e ontem foi escancarado pelo Fux. O que acontece? Entenda você, a primeira turma tem o advogado do Lula, o Zanin, o ministro do Lula e filhote do Lula, que é o Dino, tem o Alexandre de Moraes, que é o causador de tudo isso, o homem que não sei se hoje ele é um funcionário do sistema ou se ele é simplesmente um aloprado. E teria a Carmen Lúcia, que também sempre, nunca saiu ali das 4 linhas do PT, digamos assim, né? Ela faz o que o PT quer, e o Fux. Teoricamente, o Fux indicado pela Dilma e tal. Então a primeira turma era para dar unanimidade, para evitar de ir para o pleno. Por que evitar de ir para o pleno? Porque no pleno vai ter discussão. No pleno tem o André Mendonça, no pleno tem o Nunes Marques, o pleno vai ter discussão. Talvez até o Fachin. O pleno vai ter discussão. Eles sabem disso. Então eles tentaram evitar que fosse para o pleno para resolver tudo na primeira turma. Aí se levanta o Fux. Agora não pinte o Fux como o salvador da pátria, o São Fux, porque a história dele não é bem assim. Eu não sei o que motivou ele, espero que tenha sido a justiça, mas o voto dele foi perfeito dentro do direito, isso não é mais que a obrigação dele.
Então você não me viu e nem vai me ver aqui enchendo a bola dele, parabenizando ele, porque ele fez o seu trabalho. O problema é que os outros não fizeram o seu trabalho, você entende? Então o que vai acontecer agora? Provavelmente a Carmen Lúcia ela vai tentar remendar algumas coisas ali no discurso dela, o voto dela vai ser hoje, para rebater o Fux e vai votar pela condenação, assim como o Zanin. Afinal de contas, eles têm que pagar a conta, né? O porquê eles estão ali. Esse processo vai ter os embargos infringentes, ele vai acabar lá na turma, não na turma, desculpa, no pleno. E aí no pleno vai ter discussão. E aí no pleno vai se falar novamente. E só a discussão de ontem já mostrou para o mundo o absurdo jurídico que é isso. Inclusive tem algumas pessoas que entendem tanto de direito quanto de motor de nave, aquelas naves lá do Jornada nas Estrelas, lembra? Aquelas estelares, mais ou menos. Eles entendem do motor daquela nave tanto quanto entendem de direito, mas estavam palpitando ontem falando mal do Fux. Isso é um absurdo. Qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento de direito sabe que o Fux fez ontem o que é o direito, né? O Fux seguiu o que é determinado ali no Código de Processo como um todo. O devido processo legal foi seguido por ele, não pelos outros. Mas enfim, chegando lá no pleno vai ter mais discussão e o mundo vai ver de novo. Ontem, para você ter uma ideia, até eu comecei a separar manchetes para mostrar num vídeo aqui. Como o voto se alongou muito, eu acabei desistindo de fazer o vídeo. Mas teve um momento ontem, no meio da tarde, que a imprensa internacional inteira, todos os grandes jornais, eles estavam falando a respeito do julgamento e do voto do Fux. Então isso virou notícia internacional, inclusive com o próprio Metrópolis, se não me falha a memória, falando que a Casa Branca estava acompanhando atentamente os dados que o Fux trazia. Então veja bem, é lógico que vai ter repercussão, é claro que vai ter repercussão. Grande abraço, beijo no seu coração, Deus abençoe muito você, sua casa, sua família e até o próximo vídeo.